Olá, hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre as funções orgânicas. Lembrando que o foco vai ser estudar as funções do ponto de vista para o vestibular, para provas como o Enem, talvez até alguns concursos, porque basicamente o que é cobrado. O mais importante é saber reconhecer uma função. Então você não precisa saber grandes coisas sobre o assunto, você precisa saber basicamente olhar e falar, pô, isso aqui é um álcool, isso aqui é um ácido carboxílico, né? Isso aqui é um aldeído. Então existe a tendência dos alunos quererem se aprofundar muito nesses assuntos. Não tem necessidade, você vai perder tempo. Nós precisamos saber reconhecer quais são essas cadeias e quais são as funções. Basicamente, nós vamos estudar funções orgânicas, que são oxigenadas, e funções nitrogenadas. E talvez comentar um pouquinho mais para frente sobre outras, mas nós vamos iniciar sempre pela oxigenadas. Primeiro, vamos iniciar sobre a questão dos aldeídos. O que são aldeídos? São compostos orgânicos que apresentam como radical o C-O ligado ao hidrogênio e a cadeia carbônica principal. Isso aqui a gente chama de carbonila. Então é uma carbonila, tá? Ligada a um hidrogênio, tá? Por isso que pode ser representado por COH, que seria C-O ligado a um H, tá? E o aldeído, então, sendo uma carbonila ligada aí a um hidrogênio, é muito utilizado, por exemplo, na substância do formaldeído, né? Que significa o seguinte, o formaldeído ou formol é um desinfetante usado na conservação de peças anatômicas, né? Então, quem vai para a área da saúde aí, tendo aula de anatomia com peça anatômica, vai ter contato com o formaldeído, né? Uma substância relativamente volátil, tá? Segunda função oxigenada, cetona. Cetonas são todos os compostos que têm uma carbonila que está no meio de uma cadeia carbônica. Então aqui eu vou ter carbono, carbono e aqui eu tenho um C-O. Somente C-O vai ser uma cetona, tá? Então esse grupo funcional, a carbonila, vai estar no meio da cadeia, por isso que pode ser representado por CO, né, estando aí no meio, tá? E um dos exemplos mais frequentes em relação à acetona é justamente a acetona, que era utilizada como solvente de tinta, verniz, esmalte na preparação de sedas artificiais, celulose, pólvora sem fumaça, corantes e produtos medicinais. Só que ela foi proibida porque estavam fazendo uso indevido dela, né? Terceira função, ácido carboxílico. No caso, é uma carbonila ligada a uma hidroxila. E aí nós damos o nome desse grupo inteiro de carboxila. Então tem carboxila, é um ácido carboxílico. E aí a representação dele é COOH, tá? E em relação à nomenclatura, tá? Então nós vimos aldeído, cetona e ácido carboxílico. Aldeído é uma carbonila que está no final da cadeia, cetona uma carbonila no meio da cadeia, ácido carboxílico é uma carboxila, vai estar sempre no final da cadeia. O prefixo não muda, é a quantidade de carbono. Infixo, natureza da ligação entre os carbonos. Vai mudar o que? A terminação. Se for aldeído, eu vou colocar o nome terminando com al, que seria o sufixo. Se for cetona, termina com ona. E ácido vai terminar com oico, né? Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Olha só, vamos dar nome para essa substância aqui. Esquece o que está escrito. Na verdade, a gente pode até se guiar. Se são dois carbonos, eu vou usar o prefixo et. A ligação simples entre o carbono, vou usar o infixo an. E é uma carbonila, né, primária aqui, né, ligada a apenas um carbono. Então está na ponta, isso aqui é um aldeído, então termina em al. Então et, ligação simples an, terminação de aldeído, al. Esse é o etanal, tá bom? Vamos olhar essa substância aqui, ó. Eu tenho três carbonos, então eu vou usar o prefixo prop. Ligação simples entre os carbonos, então vai ser an. Então já é propan. Agora eu tenho uma carbonila aqui, ó, secundária. Ela está no meio da cadeia carbônica. Então eu vou ter uma cetona e a terminação é ona. Então isso aqui é a propanona, tá certo? Agora olha aqui, ó. Eu tenho quatro carbonos, então prefixo but.
ligação simples entre os carbonos, infixo -an. E eu tenho uma carboxila, então isso aqui é um ácido, termina em óico, então é um ácido butanóico. Então é assim que a gente dá nome para essas substâncias, tá? Então, havendo necessidade de numeração, a gente tem que considerar como a cadeia principal, a mais longa, que contém o grupo funcional. Então, a cadeia principal, a mais longa, que tem o grupo funcional, vai ser a nossa referência. Então, se eu tenho uma cadeia, por exemplo, tá? Eu sempre começo numerando, então aqui eu tenho um aldeído, né? COOH, tá? Eu sempre vou começar numerando do carbono mais próximo ao grupo funcional ou ramificação. Entre ramificação e grupo funcional, sempre vou priorizar o grupo funcional. Então aqui é 1. E aí, o que acontece, né? Eu vou começar, a cadeia principal é aquela que tem a mais longa, que tenha o grupo funcional, né? Então, vou começar por ela, vou até aqui, ó. Ah, e se esse carbono for carbono 4? Não tem importância, tá? A numeração sempre deve iniciar do grupo funcional, tá? Então, esse aqui, ó, no 3 eu tenho metil. Lembra que a gente indica a posição da ramificação, o nome da ramificação, e eu tenho 4 carbonos, but, ligação simples, an, terminação al. Então, 3-metil butanal, né? Evidentemente que eu não preciso colocar, como é aldeído, vai estar na ponta. Então eu não preciso indicar que é um metanal, né? E se tiver, no caso de grupo funcional, aparecer mais de uma vez, você vai usar prefixos multiplicadores, né? E aí, os ácidos carboxílicos, especialmente, apresentam nomenclaturas usuais, nomes que lembram produtos naturais em que esses ácidos são encontrados. Então, o ácido fórmico, porque era muito relacionado ao ácido produzido por formigas, o ácido acético, que vem da palavra acetum, que significa vinagre. Então, quem nunca ouviu falar aí que o vinagre que tem o ácido acético, você fala, nossa, esse vinagre aqui já está alterado, né? Porque existe toda uma oxidação que a gente vai trabalhar no final das contas, mas vem da palavra acetum, que remete a vinagre. Ácido butírico de butter, que significa manteiga, né? Os aldeídos também têm nomes usuais, aldeído fórmico, formaldeído, aldeído acético, né? E cetona a gente não tem muito nome assim não, tá? E aí nós temos os derivados de ácido carboxílico. Então a gente sabe que quando tem um sal, ele vem de uma reação ácido-base. Nada impede de eu pegar como um ácido, por exemplo, um ácido orgânico. E aí o que significa? O cátion da base vai pegar o lugar da hidroxila. E aí eu tenho um sal orgânico. Simplesmente é isso. Então no lugar do hidrogênio acontece uma substituição dele ali, né, por meio de uma reação de neutralização por um cátion. Não muda nada, tá? E aí aqui a gente fala de nomenclatura de sal orgânico, mas vamos deixar isso aqui para depois, tá? Vamos falar agora de uma outra função, que é o éster. Éster é sempre uma carbonila ligada a um oxigênio ramificado, tá? Então é C-O e um monte de cadeia carbônica aqui. Eles vêm de reações de esterificação, mas eu não vou entrar ainda nessa parte de reações. Vamos focar em como que eu dou nome. Eu sempre pego o nome menor, né? E deixo ele para o final. Então, por exemplo, eu pego o lado aqui, ó, eu tenho 2 carbonos. Então, esse aqui é o etanoato. E aí aqui eu tenho um grupo substituinte, entre aspas, que vem da reação de esterificação, que tem um carbono. Então, é um etanoato, porque são 2 carbonos. Então, et, ligação simples, an. O ato é nomenclatura especial de éster, tá? De quê? Do que tem aqui depois do oxigênio? De metila, tá? Porque é um carbono só. Esse aqui, por exemplo, é o met et prop, então propanoato de. Aí quando eu tenho ramificação em termos de benzeno, eu chamo de fenil a ramificação. Então esse aqui é um propanoato de fenila, tá? Outra função oxigenada, anidrido, ele sempre vem da desidratação intermolecular de ácido. Então, por exemplo, se eu pego esses ácidos aqui e eu faço uma desidratação, que é remover uma molécula de água, existe uma valência do oxigênio aqui em que acontece o fechamento dela. E aí, quando isso acontece, eu tenho o anidrido. Então, anidrido é sempre como se fosse um ácido incompleto. Aqui seria um OH, né? Mas saiu água,
e aí dá um anidrido, tá? A gente não dá muita nomenclatura para anidrido, então nem vou passar isso, tá? Aqui também não precisamos comentar agora, tá? E vamos falar de éter, tá? Éter são compostos que têm um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Então, é um oxigênio como heteroátomo, tá? E aí, o nome do radical alcoxi, a gente vai colocar o menor número de átomos de carbono primeiro, tá? Seguido o nome do hidrocarboneto correspondente ao outro radical. Então, eu sempre coloco o lado do menor mais oxi. Então, esse aqui é o metoxietano, tá? Esse aqui é o metoximetano, tá? Então, o radical com o menor número de átomos termina em oxi e o outro com ano. Então, sempre metoxietano, tá certo? E aí nós chegamos nas funções nitrogenadas, que são todos os compostos orgânicos que apresentam nitrogênio, que pertencem às funções de amina, amida, nitrocomposto e nitrilo. Aminas, na verdade, são compostos orgânicos derivados do NH3. NH3 é a amônia, né? Então são derivados da amônia, pela substituição de um ou mais hidrogênios por número de radicais de carbono. Então, se eu perdi um hidrogênio, né, de NH3, vai para NH2. Por que eu perdi um hidrogênio? Porque agora entrou um radical de carbono aqui. Então, se perdeu um hidrogênio, eu classifico como amina primária. Se perdeu dois hidrogênios, amina secundária. E se perdeu todos os hidrogênios, amina terciária, né? E para dar nome, é muito fácil, você só dá o nome do radical. Então aqui, por exemplo, eu tenho um metil ligado a uma amina que é primária. Então, metilamina. Aqui perdeu todos os hidrogênios. Então isso aqui é uma amina o quê? Terciária. Dá o nome aqui para mim. Lembra que eu já falei, quando é benzeno, o radical chama fenil. Então é fenil dimetilamina. Simplesmente assim. E as amidas? São compostos orgânicos que são derivados do NH3 pela substituição de um ou mais hidrogênios por igual número de radicais acila, né? Então, é uma carbonila ligado ao NH2, ou N alguma coisa. Então, eu tenho uma amida quando eu tenho uma carbonila ligada ao nitrogênio. E aí, esse hidrogênio aqui pode ou não existir. Então, por exemplo, se ele existe, é porque eu substituí um hidrogênio por um grupo, né, acila, né, que significa carbonila, entre aspas. Né? Então, se perdeu o hidrogênio, ainda é uma amida primária. Aqui no caso, veja que eu perdi dois hidrogênios, que são essas ligações. Então aqui eu tenho uma amida secundária. Então amida eu sempre tenho C-O. Essa é a diferença de amina para amida, tá? E para dar nome, depende. Se a minha amida for primária, eu vou trocar a terminação óico do ácido pela palavra amida. Então esse aqui é o metetamida, tá? E assim sucessivamente, tá? Não vou entrar em detalhes porque hoje a maioria dos vestibulares não estão cobrando nomenclatura, mas a gente só precisa saber o que é. Nitrocompostos, né? São compostos que apresentam NO2, então tem NO2, é o nitrocarboneto ou nitrocomposto, tá? E para dar nome você adiciona a palavra nitro. Então aqui eu tenho met, et, ligação simples, an, e aí tem o NO2. Então eu sempre termino, eu coloco nitro no primeiro. Então é um etano com nitro, nitroetano, nitrobenzeno, e assim sucessivamente, tá? E os nitrilos, que são compostos que têm C-N, né? Então, quando eu tenho C-N, aí é uma função nitrogenada que nós chamamos de nitrilo, tá? Não vou também entrar na questão de nomenclatura, porque nunca vi cair isso aqui, tá? Então, aqui está um resumo das funções, tá? A gente precisa saber. Então, basicamente, é alcano, alceno, alcadieno, que é quando eu tenho duas ligações duplas, alcinos, ciclano, cicleno, aromático, os haletos orgânicos, vou comentar mais para frente, tá? Aí nós temos o álcool, que é sempre uma função, uma hidroxila ligado a um carbono saturado, tá? O enol, que é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. O fenol, que é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um anel aromático, tá? E aí todas essas que a gente já comentou hoje aqui, tá? A grande novidade que está aqui nesse resumo é sobre o álcool, enol e fenol, que a gente vai trabalhar bastante ainda. Eu só estou apresentando para falar qual é.
Então, o álcool é uma hidroxila ligada a um carbono saturado, enol é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado e fenol é uma hidroxila ligada a um anel aromático, tá certo? E assim a gente consegue resumir bem, tá? E nós temos mais como cloreto de ácido, sal orgânico e éter, mas essa aula é uma aula introdutória de funções e a gente vai treinar isso aí logo menos, tá certo? Muito obrigado e até mais.